Isso daí né, é um ponto que não dá para fugir disso. Eu obedeço a Deus, mas tu não obedece o pai, tu não obedece o patrão, não quer obedecer teu chefe, teu encarregado. Vem dizer que obedece a Deus, tá maluco? Não, você não obedece. Agora fala para mim, como é que o Espírito Santo opera num espírito desobediente? Então, Porque todo crente verdadeiro, todo verdadeiro crente, toda pessoa que se entregou a Cristo, ele é mergulhado no Espírito Santo. Ele é mergulhado. Ah, mas ele não falou em línguas. Você tem que ver a transformação na vida, não dom. Que se dom desse salvação para alguém, não tinha um bocado de gente falando em língua, profetizando e sendo falso profeta. A profecia pode até ser verdadeira, mas a vida que ele leva é falsa. E se a vida que ele leva é falsa, o donzinho, o dom de profecia e o dom de língua não vai salvar ele, não. Não vai mesmo, que o que salva é a obediência. Somos salvos pela graça, sim, mas nós temos o nosso dever de obedecer, de ouvir o que ele, Deus, fala. O que ele, Deus, fala, então temos que obedecer. é verdade. Né? Então, se a gente não chegar nesse ponto de conhecimento de Deus, se torna difícil. Né? Eu falo para muitos aí, principalmente homens, falo, meu irmão, ninguém é poderoso assim não. O pecado é gostoso, então sai fora. Dá linha. Você não é super Deus não, foge. Para você ter ideia, há muitas dúvidas com relação de José. Mas ele era mais jovem do que ela, mais forte. Por que ainda ela conseguiu tirar a capa dele? Então a gente vê que ele escapou por um fio. Sim. Né? Porque o que a gente não faz é parar para pensar. É verdade. Agora você para pensar, eu sou mais forte, mais jovem. Uma mulher vem querendo tocar em mim, consegue tirar uma parte da minha roupa. Opa! Opa! Então, às vezes, a gente se coloca em riscos desnecessários. Né? Por causa, como o pessoal tem costume de falar, crente penteca, pega aquele versículo e diz: a carne é fraca. Sim, é. Ela é fraca porque ela fica cansada, ela precisa de alimento, ela fica doente. Mas não vem falar para mim que a carne é fraca na hora de se prostituir, que não é não. Você se prostituiu porque ela estava, Com certeza. né? Adulterou porque a carne estava, Com certeza. Então não vem com esse papo furado, não. Né? Mas vamos lá para Jeremias. Jeremias 4, 1 e 2 diz assim. Não, já lemos, né? A gente fala tanto que nós já lemos. Já lemos. Então vamos lá para Ezequiel agora, 37. Ezequiel. Depois você pega esses versículos, depois de quiser ler todo o texto, é bom. Então, eu anoto tudo, porque depois também eu esqueço, né? Então, e eu tô lendo. Ah, tem uns irmãos abençoados aí que tem uma memória maravilhosa. Que não é o meu caso, eu tenho que anotar tudo. Ezequiel 37, 28. Até os 19 anos, a era maravilhosa. Como eu tô com 19,5, esse meio tá fazendo a diferença. É só o meio, né? O problema é só o meio. Eu falo o meio bem na hora que você tava falando o capítulo e o versículo, né? 37, 28. 37, 28. Isso aqui é lindo, né? Isso aqui é para os gentios que tá chutando. Como é que é? Como é que o pastor fala? Não, o pastor aqui que eu... Como é que ele fala mesmo? Ah, Jesus vai arrebatar a igreja e vai largar Israel aí. Israel que se vire aí na tribulação.
Agora, Pastor, vamos. o Genival, não? Não, não, é um pastor aqui que é da onde eu faço curso. Ele é muito bacana. Aí ele faz assim, ó. E os gentios saberão que eu sou o Senhor que santifico a Israel. Sabe o que eu queria, Celinha? É saber onde esse pessoal enfia esses versículos. O que fazem com eles? Olha só. E os gentios saberão que eu sou o Senhor que santifico a Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. Fantástico, né? Então vê, não dá para tirar Israel do esquema tático. Não dá, não dá. Não dá. Tem um esquema tático aí que Israel está envolvido. Não tem como tirar Israel de jeito nenhum. E ele está envolvido desde o princípio. Não é de agora, não é de hoje. Né? Não é. Tem que adentrar isso daí, porque justamente para não ficar fora de Israel, entendeu? É bem ao contrário, né? Não é Israel que vai. A gente é que pode ficar fora deles, aí complica. Né? Aí complica tudo. Disso. Se ficar fora, o negócio não vai ficar nervoso, vai ficar estranho. Vai ficar estranho. Esse versículo 11 aí, de Romanos 11, 25, ele é muito bom, muito gostoso. Paulo, que a gente jamais ia querer ele na igreja da gente, que os crentes desse século com certeza iam botar ele para correr, principalmente quando ele começasse a explicar Romanos da maneira que é e Gálatas. Aí o pessoal ia, pirar, né? Ia pirar. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não sejais sábios em vós mesmos, que o endurecimento venha em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel, 26, todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Mas olha que maravilha, né? Deus rejeitou Israel nunca, mas graças a Deus que o endurecimento veio sobre Israel, que teve uma cegueira para que a gente pudesse ser salvo. É verdade. Aí a gente retribui como? Senhor, leva essa igreja, deixa Israel aí. Mas aí a gente sempre se esquece, né? Jesus era quem? Judeu. 99,99% de ser fariseu, só vivia com fariseus. O fariseu criticava os fariseus. Não, ele criticava fariseus hipócritas, que nem crentes hipócritas, sacerdotes hipócritas no nosso tempo. Era isso que ele fazia. O Pai Nosso, os fariseus já conheciam. Né? Os fariseus eram uma classe tão bacana que ensinava até quem não sabia ler a ler. Agora, é que há muita confusão, porque quando ele faz algumas repreensões para alguns metidos a sacerdote e fariseu, não, eles eram, né? Mas a gente sabe o que eram, né? E que muitos ali também, na época dele, comprou para ser sacerdote. Tinha um monte de rolo. Como tem muito rolo aí por trás de muita coisa, né? E eu até conversando com um rapaz que eu não conheço, nem sei o nome na escola da Silvia, quando ele veio falar de uma determinada igreja aí, e eu quero, irmão. O cara é poderoso, eu quero, irmão. Ele faz isso na igreja dos outros, não na dele, né? Eu quero estar lá, que eu vou me levantar para falar. Você vai falar o quê? Não, isso. De que igreja que você é mesmo, camarada? Aí ele falou,
Falei, que legal, eu já fui de lá. Eu ajudei durante 3 anos essa igreja na Zona Leste. Vamos lá, você sabe o que se passa por trás dos bastidores? Não. Falei, eu sei. Então faz assim, em vez de ir na igreja dos outros, que não é problema teu, vai lá na tua, que eu conheço. Eu sei como é que é. Vai lá e fala. Quero ver se eles vão te ouvir. Porque não é fácil. A gente acusa, é a nossa mania, né? Acusa esse, acusa aquela, porque aquela igreja, aquela... E a tua? A tua é o quê? Né? A tua faz o quê? Né? A minha igreja é sempre a melhor. Eu, graças a Deus, não tenho esse problema que eu não prego placa de igreja. Eu prego Jesus e esse crucificado. Para mim, igreja é o que menos importa. Mas claro que eu sempre aviso, tome cuidado aonde você pisa. Só tome cuidado. Falei, o que você tem que analisar é o que está sendo pregado, se é a palavra de Deus, verifica se é aquilo ou se não é. Tem dúvidas? Perguntem. Pergunte. Agora, se a partir do momento que a pessoa te fizer uma pergunta, você fizer uma pergunta e essa pessoa não tiver uma resposta, te chamar de rebelde, você já sabe que é problema. Porque é assim que funciona. Porque às vezes nós fazemos perguntas que embaraçam, que foi o que acontecia comigo. Por ler as escrituras, eu fazia perguntas que embaraçavam. Não, irmão, é assim, você tem que... Tudo bem, mas se é assim, por que aqui está escrito assim? Aí eu não tinha respostas. Era mais fácil me chamar de rebelde. Então essas promessas de Deus, isso que nós lemos, né? Todos esses versículos aí, desde o começo lá, aqueles 2 versículos dessa parábola. Tá? Essas promessas, elas apontam para o dia onde o Deus de Israel será o Deus de toda a terra. E Yeshua, o Messias, né, será o rei de todas as nações. Olha que maravilha. Né? Olha que maravilha. Porque a Bíblia, ela sempre, desde o começo, ela vai apontar para Yeshua. Sempre. Né? Sempre ela vai apontar para o Senhor. Sempre. Porque tudo foi criado para Ele. Né? Para Ele. A humanidade foi criada para Ele. Olha que benefício. E Ele dá tanto, o Senhor Jesus dá tanto valor a isso, que quando aquilo que era dele errou, o pai vai lá pegar a sua noiva. Vou. Você vai sofrer muito, eu sei. Eu vou. Então, quando a gente olha essas coisas assim, eu particularmente, eu fico impressionado. O que eu não entendo é como nós temos tantos convertidos tão soberbos no nosso meio. Né? Em vez de um aprender com o outro aprender com um orar pelo outro, o outro orar pelo um. Né? É disputa de quem sabe mais, qual igreja é melhor, qual igreja é maior. Coisa nojenta, podre, porca, imunda. Sim. Imunda. Então, é isso que a gente tem que parar. Eu, graças a Deus, nesses anos de evangelho, as pessoas que aceitaram Jesus, aquelas que eu preguei, pessoas que se converteram comigo, tenho crente na Adventista da Promessa, crente na Cristã do Brasil, crente na Assembleias de Deus, crente, tudo quanto era lugar, igreja que eu nem lembro o nome mais, faz muitos anos. Eu chegava a acompanhar e deixar lá chamar o pastor, apesar de eu saber que não cuidariam, mas eu fazia o meu papel. Como eu cuidava, para mim, eu entregava na mão do pastor. Aqui, pastor, estou trazendo essa ovelha, deixando na tua mão, fique com Deus. É verdade. Né? Apesar que eu conheci muito pastor que cuidava, viu? E com esses eu aprendi muito. Mas Aprendi muito. Exato.
Com certeza. Aprendi muito. Sabe? As placas, eu acredito assim, né? Alguns falam assim, né? Ah, que bom que tem tanta igreja, tem tanta placa, porque isso significa que tem muita igreja, tem não sei o que lá. Mas aí vem o outro lado da qualidade, né? Tá, mas será que a qualidade e a quantidade estão andando juntas, Harmonia, né? né? Quando a gente a qualidade de ensinar, porque qual é a função? Porque as pessoas estão ligadas justamente nesse negócio de revelamento aí, de mostrar coisas, lógico, não é a grande maioria, mas assim, tanto, sabe, de ficar mostrando coisas que foram aprendidas lá atrás e que não mudaram, que assim, será que aquilo que está sendo pregado, né, está andando, a coisa está certa ali no sentido de pregar a verdade e não costumes e doutrinas, né? Porque confunde um pouco e a gente vê quando a gente chega num certo ponto, a gente começa a observar. Você vai vendo várias pregações, vai vendo as igrejas, vai vendo como tem uma oferta muito grande, né? Você começa a analisar isso daí, né? O que realmente está sendo pregado. E é uma coisa também tão simples, na verdade, que é tão complicada, né? Porque vem dos 2 primeiros mandamentos. Mas aí a gente vê que existe uma complicação com relação a dogmas, a doutrinas, aquilo que a pessoa tem ela quer passar porque ela aprendeu daquela forma, ou porque ela não procurou, ou não procura, ou ela dá valor a certas coisas. E o valor, na verdade, tem que ser dado à pregação da palavra, o verdadeiro evangelho, e só isso. Eu acho que daí o restante flui. Agora, quando a gente fica muito ligado, sabe? Ah, não, a gente tem que ir por esse caminho porque eu aprendi assim, ou porque eu aprendi assado, ou porque eu gosto. Tem gente também por comodismo, né? Ele gosta daquilo. Então, assim, aí a massa de manobra segue aquele caminho que nem sabe exatamente, muitas vezes, e até estudando, né? Lógico, a gente vai estudando e vai aprendendo e vai descobrindo coisas que até foram ensinadas ou foi colocado de forma, não errônea, eu diria, mas de forma deturpada. E aí você vai seguindo aquilo e vai repetindo. Segue e repete, segue e repete, segue e repete, e a gente chega aí. Eu acho que é muita placa de igreja muita placa de igreja e no contexto geral o evangelho verdadeiro não é pregado da forma que deveria ser pregado, não. Essa é a minha opinião. Não, mas não é mesmo. Agora, assim, nós temos assim homens e até mulheres sérias pregando o evangelho. Isso tem. Então a esses eu falo, ouçam. Sabe, que nem já vieram me perguntar, quem você ouve? Eu falei, olha, eu não ouço qualquer tipo de pregação, nem qualquer tipo de pregador. Mas aí eu falei, eu ouço fulano, ciclano, beltrano, fulana. Falei, são os que eu ouço, os que eu gosto de ouvir. Né? Porque as pessoas estão procurando nos outros aquilo que só se encontra em Cristo. Né? Porque apesar eu ouço para me aprender. Né? Eu vou falar o nome, eu ouço Hernandes Dias Lopes para eu aprender. E como eu aprendo? Um Augustus Nicodemos, um Paul Walter, um John Piper, um John MacArthur, David Wilkerson, né? É para aprender. Um Jim Swaggart da vida lá que eu assistia quando eu era garoto, um Billy Graham. Mas quem está dizendo que esses cidadãos eram perfeitos? Eu estou dizendo pessoas que me ensinavam, que me ensinam. Eu não vou ficar ouvindo balela de pessoas bufando que nem um animal. Não vou perder meu tempo com isso. Mas e se for Deus? Depois Deus fala comigo de novo, de uma outra maneira. Há muitos anos atrás eu estava tão cansado que eu vim de um meio que era profecia de 5 em 5 minutos.
Que eu falei para Deus, pus o meu joelho no chão, pelo amor de Deus, Senhor, corta isso, eu não quero mais ouvir essas coisas não. Pelo amor, eu vou me dirigir só pela palavra. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Pegar a Bíblia e me dirigir por ela. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E isso sem deixar de acreditar que existe profecia, revelação. Deus foi tão bom comigo que raramente eu recebo uma profecia, uma revelação. E pode ser de bênção. Dependendo de como vem, eu fico desconfiado. Eu já fico desconfiado. Pode ser de bênção. Pode falar que vai dar... Eu já fico esperto. Porque eu tenho que analisar a minha vida e ver se aquela profecia realmente está de acordo comigo, né? Para o que eu ando fazendo, vendo, falando, aquela coisa toda, né? Que eu estava numa igreja, na hora que eu estava pregando, eu me virei para uma jovem, fui até ela e falei com ela de uma maneira que só ela entendeu realmente. Fui de boa, muito de boa, sem falar em língua, sem nada, sem bater pezinho, sem rodar e sem bufar. Eu simplesmente falei com ela, voltei para o meu lugar. E você ri, voltei para o meu lugar tranquilamente. Aí o cidadão que foi pregar depois de mim, foi nessa mesma pessoa que ele me viu falando com ela, pegou o ensejo de algumas palavras e acrescentou, aumentou algumas coisas. Quando ele aumentou alguma coisa que ela pediu para eu orar por ela, eu fiz assim para ela, apontando para ele na cara dele, do meu lado. Você ouviu o que foi falado através dele? Ouvi. Você acredita que o que foi falado condiz com a tua vida? Ela olhou para minha cara chorando, não. E ele saiu de perto de mim sem graça. Eu falei, ótimo, então não acredite mesmo. Porque aí só estava eu e ela, eu terminei de falar com ela. Então, o problema do emocionalismo é esse. Né? Nós somos pessoas emocionais, isso é bom, né? Senão a gente não sentiria nada, é terrível. Gente fria é cruel, né? Mas emocionalismo demais atrapalha. Ah, sim. Atrapalha. Você vai na igreja para se sentir feliz, procura outro lugar. Eu vou na igreja para louvar, glorificar e honrar o Deus Todo-Poderoso. Sim. Lá, se ele resolver me permitir que eu sinta a presença dele, claro que eu vou sentir paz e alegria. Mas eu fui cumprir o meu papel de adoração. Eu não fui lá para um simples ritual. Vou para mais um culto. Vou lá que Deus tem que fazer. Deus tem que me curar. E se me curar? Oxe, você pega Davi. Davi aprontou o que ele deixou que vier. Nunca vai faltar espada na tua casa. E não interessa que é segundo o meu coração. Vai pagar. Deus é justo. Verdade. Moisés, né? Moisés, não, tu não vai entrar. Ai, para de falar nesse assunto, você não vai entrar. Chega, basta. Agora vem eu, que nem conheço as escrituras, ajo de qualquer jeito, olho para Deus e digo que ele é obrigado a fazer. Terrível, né? É insano, né? Insano. Agora, mas existe essa coisa do marketing. Eu pensei nisso agora. Existe, na verdade, se você parar para analisar assim, bem de fora de tudo, existe um marketing que leva a isso. Muita gente vai... já aconteceu, tanto que a gente ouve isso daí, né? Digamos, as pessoas vão para um certo